Contando para vocês a minha história. Antes eu era executiva de uma empresa, então quando eu decidi pedir demissão, na época eu era casada, eu tive o apoio do meu ex-marido e isso foi uma coisa planejada, né? Eu entrei em contato com a empresa e tal e a gente combinou que em 6 meses eu sairia de lá. E aí durante 6 meses eu me planejei, pessoalmente falando. Então eu juntei recursos, eu diminuí meus custos, minhas despesas, enfim, eu fui adequando, juntando capital ali para eu poder abrir a CWK Coworking. E aí uma outra coisa que eu fiz, na época dica do meu ex-marido, eu solicitei um cartão BNDES, né? Esse é um cartão de crédito, acho que bandeira Visa, se eu não me engano. Com esse cartão, mais o meu capital próprio, eu abri a CWK. E esse cartão eu usei para comprar mobília, eu usei em loja de material de construção, material elétrico. É um cartão de crédito mesmo e ele divide em 48 vezes e na época, eu acho que ainda os juros é muito menor do que um capital de giro normal. Então, foi interessante que eu usei 60% de capital próprio e 40% do cartão BNDES. E assim, eu juntando os dois, eu consegui abrir a CWK Belo Horizonte, né? A primeira unidade da CWK. E aí, outras experiências que eu já tive em relação a capital de giro, a empréstimo e tal, foi com o banco BDMG, é um banco estadual de Minas, é tudo online, né? Você faz a proposta e tal, e a sua garantia era por aval. Na época, os juros era menor e foi em 36 vezes. Eu peguei por 2 vezes 70 mil reais e já terminei de pagar as 2 vezes e foi interessante porque os juros era muito subsidiado pelo banco, né? Então, foi assim, acho que um dos melhores negócios, porque com esse dinheiro que a gente pegou lá, eu reinvesti na expansão da CWK e deu um boom, assim, sabe? Eu ficava em um andar na época e com esse valor eu expandi mais 2 andares, eu tripliquei a empresa. Foi o recurso que eu utilizei. Eu já tive propostas de capital de giro pelo banco, por aval, já tive propostas de capital de giro com você dando um imóvel, dando um carro, alguma coisa assim de garantia, nunca utilizei, mas sei que existem. Eu sei que o mais caro é aquele que você não dá garantia. Mas assim, isso foi as experiências. O que eu já fiz também que deu muito certo, e eu acho que é uma experiência super legal de compartilhar. Uma certa vez um empresário me procurou e ele tinha um imóvel, esse imóvel tinha sido uma agência de publicidade, lindo, maravilhoso. E aí nós fizemos a seguinte parceria, eu entro com a administração e você entra com o custo operacional e o imóvel, obviamente. Toda a estrutura eu entro só com a administração. E essa parceria deu super certo. Obviamente que eu ganhava bem menos na participação do resultado do que se eu entrasse com o custo operacional e tudo mais, só que girou muito naturalmente, girou tão naturalmente, deu tão certo que hoje é a franquia CWK Vila da Serra. Né? Chegou um momento, acho que 3 anos depois eu saí da operação e eles ficaram utilizando a nossa marca e ainda o nosso apoio como franqueador. E na época a gente fez uma SCP, e na SCP, que é um tipo de contrato, né? Sociedade por cotas de participação. Dentro do nosso contrato tinha exatamente o que cada um era responsável e eu considero muito bem sucedido esse tipo de parceria. O mais comum é você ter uma parceria na qual a pessoa entra com um imóvel, ou às vezes a maioria das vezes ela entra com o imóvel, com a reforma, com tudo pronto, te dá o imóvel e você entra com o operacional e a gestão. Esse tipo que eu fiz, do qual a pessoa entrou com o operacional também, eu só entrei com a gestão, ele é menos comum. O que a gente mais vê é a pessoa, ela tem um imóvel, ela reforma esse imóvel, coloca esse imóvel pronto para funcionar e a pessoa, o outro lado entra com a gestão
e o custo operacional. O que é o custo operacional? É o custo de toda a operação, é a internet, é o telefone, é a pessoa que vai ficar lá, a funcionária, enfim, todo esse custo operacional. É uma forma interessantíssima de você viabilizar o coworking e eu te falo mais. Enxergando o futuro, quando isso tudo passar e todo mundo fala aí que a gente vai entrar em recessão, todo mundo fala que a economia até voltar, né, vai demorar um pouco, então, e eu já falei em outro vídeo que para mim o coworking vai ser uma grande solução desse movimento todo negativo, né, que vai acontecer com a economia. Eu estou enxergando uma oportunidade como aconteceu 2014, 2015, 2016, 2017, que é pessoas com imóveis que não conseguem alugar. E aí você entra com a parceria com essa pessoa. Ela não consegue alugar o imóvel, ela não consegue vender, fica aquele imóvel parado, às vezes tem que pagar condomínio, IPTU e tal. Quando de repente você pode entrar com uma solução, porque demanda para o mercado de coworking vai ter, não tenha dúvida. As pessoas, as empresas vão ter que reduzir custo, vai todo mundo ter que se adequar a uma nova realidade e a gente vai entrar com essa solução para viabilizar novas empresas. Então, uma das dicas que eu posso dar para todo mundo é: pega alguém que tenha um imóvel, entre em contato com essa pessoa, faça uma parceria, né? Às vezes você nem acha o dono do imóvel, mas tem uma imobiliária que possa fazer essa ponte, não tem nada de errado nisso, né? E essa pessoa entra com o imóvel, entra com aquele investimento ali, deixa o imóvel pronto e você rentabiliza o imóvel dela. Pronto. Entendeu? E aí você vai ter um custo operacional, aí você tem que mensurar. Uma das coisas interessantes que eu indico fazer é o seguinte: dentro do custo operacional, gente, aluguel, condomínio e IPTU, eles representam bastante. Chega a representar 50, às vezes, dependendo do local, até mais do que 50% das suas despesas, né? Então você combina com esse dono desse imóvel que durante os primeiros 8 meses, não sei, aí cada um é cada um, mas durante os primeiros 8 meses você vai pagando um aluguel escalonável até que o negócio comece a girar e você consiga, dentro do seu operacional, colocar um valor de aluguel mais alto, um valor de aluguel melhor e tal. Mas a grande questão é o seguinte, a ideia é que seja uma parceria, não se esqueça disso. Então, se é uma parceria, né, os dois têm que entrar com risco, né? Não só ele entra com o imóvel e fica com todo o risco e você fica com todo o risco de não dar certo ou vice-versa, né? Ele entra com tudo e você não tem risco nenhum. Não, quando o risco eu acho que quando o risco ele é dividido, ele fica mais balanceado para todos os lados, né? Então essa dica que eu dou aqui: procura o dono de um imóvel, né? Procura o quanto que esse imóvel, quanto que é um aluguel dele, quanto que analisa dentro desse imóvel o que ele pode gerar de resultado pro dono do imóvel, enfim, é uma forma que eu acho que se você não tem o recurso para abrir o coworking, é uma forma muito viável. E eu te falo que eu vivi isso na pele, né? Eu fui procurada, na verdade não foi eu que fui lá, mas eu fui procurada pelo empresário. Eu fiz a gestão, deu certo e hoje é uma franquia do meu negócio. E essa é uma hora ótima de procurar, porque essa é uma hora que as perspectivas estão negativas, que ninguém sabe o que vai acontecer. Então, vamos falar assim, a mesa de negociação está aberta. Então, esse é um momento muito propício, né? Vai lá e negocia. Agora, se você tem crédito no mercado também, e eu te falo que esse crédito, se você consegue ele barato, como está sendo anunciado na TV, se você tem acesso a esse recurso, eu não utilizaria o recurso próprio, eu utilizaria o recurso que está sendo oferecido. Se realmente você consegue um recurso a 3,5, 4 por ano, fantástico, né? Pega esse recurso
e utiliza na elaboração do seu coworking, não pega o seu capital próprio. Assim, mais uma vez, eu não sou da área financeira, mas o pouco que eu sei, eu iria atrás do recurso que está disponível aí. E eu, numa situação hoje de montar um coworking, ou até mesmo um coworking que já existe, viu, gente? Se você não consegue negociar com o dono do seu imóvel, para você mudar de lugar, de repente, pode ser uma opção também. Me veio isso à cabeça agora. Mas, enfim, numa situação eu procuraria o dono de um imóvel que ele vai ter uma certa dificuldade na hora que a economia voltar ao ritmo, a gente vai voltar, eu acho que, bom, todos os economistas estão falando que vai voltar mais lento, que vai demorar um pouco, vai ser uma recessão que a gente vai, enfim, enfrentar as pessoas, as empresas vão precisar muito de apoio. Então, é outra opção você procurar o dono de um imóvel.